Olá, seja bem-vindo ao Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Esse lugar que fica simplesmente ao lado do nosso vizinho querido, que é o Cristo Redentor. Se você não conhece ainda, vale a pena vir aqui fazer uma visita, tá bom? Nós temos 3 unidades do hospital. Uma aqui no Cosme Velho, a outra fica em Botafogo, que é o Centro Médico Adventista Silvestre, e nós temos também o Hospital Adventista Silvestre em Itaboraí. Essas 3 unidades, a gente vai ter a descrição delas aqui, se você precisar marcar um exame ou uma consulta, fique à vontade, vai ser um prazer atender você, tá bom? E para conversar hoje um pouquinho sobre estilo de vida, alimentação, exercício físico, nós convidamos aqui 2 pessoas muito legais que trabalham nessas instituições e eu vou deixar que eles se apresentem melhor, tá? A primeira pessoa que está com a gente aqui é a Raquel. Raquel, fala o seu nome todo, a sua especialidade, há quanto tempo você está aqui com a gente? Então, eu me chamo Raquel Klein Barcelos, né? Eu estou aqui no Hospital Adventista Silvestre do Cosme Velho há mais de um ano. E, né, estou fazendo, cursando uma pós-graduação em nutrição clínica pela PUC-RS. Tá bom, que bom. Bem-vinda, viu? Obrigada. E também está com a gente o Everton Espíndola. Everton, se apresente também, por favor. Bom, meu nome é Everton Espíndola, eu sou gaúcho, né? Trabalho aqui na instituição já tem 6 anos e eu trabalho especificamente com beneficiários do plano de saúde, um grupo muito especial lá no Centro Médico Botafogo. Tá, e você é? Eu sou educador físico, físico. sou fisiologista do exercício e meu mestrado está em andamento. Tá bom, que bom. Bom, e eu vou relembrar você, né, que se de repente você ficar com alguma dúvida, alguma coisa, você pode colocar nos comentários, né, e até sugestão, de repente, de algum assunto que você queira que a gente traga aqui no nosso podcast, e a gente vai estar anotando aí a sua indicação, tá bom? Vamos começar então a primeira pergunta aqui com o Everton. Everton, explica pra gente como é que a prática de atividade física regular se encaixa com os famosos 8 remédios naturais, né? A gente fala muito desses 8 remédios naturais no meio adventista e que impacto isso tem na nossa saúde, tanto física quanto mental? Na verdade, eu queria começar com um conceito. Tudo bem. Um conceito específico que a gente usa muito, a área médica usa muito esse conceito, eu acho que de uma forma muito até equivocada. Na verdade, a atividade física é um movimento qualquer do corpo humano com gasto de energia que tem a contração muscular. Já um exercício, ele é programado, estruturado e tem um objetivo, e ele tem que ser regular. Com o exercício, é sim uma forma de ter saúde. A atividade física tem alguns ganhos, sim, mas não as adaptações fisiológicas que precisa para ter realmente uma qualidade de vida melhor. Acho que o primeiro momento é esse conceito que a gente precisa esclarecer, né? De deixar claro o que é atividade física, o que é exercício. O exercício, hoje, é pilar. Se nós pudéssemos hoje, se a ciência conseguisse colocar o exercício hoje numa pílula, seria a grande pílula da humanidade, porque ele é pilar para muitas coisas, saúde mental, longevidade e muitas outras coisas, a gente vê isso toda hora em muitas coisas na mídia. Com relação aos 8 remédios naturais, ele é muito específico, é um dos remédios naturais e ele também traz outros consigo. Quem faz exercício regular, pelo menos a OMS fala em 150 minutos por semana, mas nós já estamos falando, pelo menos a pessoal da educação física, em pelo menos 200 minutos por semana. O que eu estava dizendo é que se nós tivermos esse exercício regular, isso vai trazer muitos benefícios. Por quê? Quem faz exercício regular toma mais água. Quem faz exercício regular toma sol. Quem faz exercício regular se alimenta melhor. Então, ele atrela os outros remédios. Então, tem tudo a ver com os outros remédios que nós temos aí, que são 8, né? Mas o pilar, para mim, vou arrastar aqui para o meu lado, né? O exercício, para mim, é um dos grandes pilares desses 8 remédios naturais. E eu acho que para a gente ter condições de fazer um exercício bem feito, aí entra a parte da nutrição,
que é Exatamente. também um dos remédios naturais, que é a alimentação Sim. saudável, né? Raquel, como é que entra o seu lado aí nessa história? Então, como você bem disse, né, a alimentação ela é um dos 8 remédios naturais e quando eu me alimento bem, né, eu vou ter mais disposição para fazer atividade física, Sim. vou também exercer a temperança, né, porque tem certos alimentos que a gente Escolher o sabe alimento. exatamente, então tem uma certa temperança que também é um dos 8 remédios naturais. Tem certos alimentos também que ajudam na qualidade do sono, né? Pegando mais para esse lado do bom descanso, né? Então, você se alimentando bem vai ter um sono reparador, né? Também tem a questão da água, né? A água está dentro da alimentação saudável, então ter uma boa ingestão de água, que também é um dos 8 remédios naturais. E tem também a questão da confiança em Deus, né? E quando a gente tem essa consciência de se alimentar bem, a gente está cuidando do corpo que Deus deu pra gente, né? Que é o templo do Espírito Santo. Então, é importante também a gente ter essa atenção. O ar puro tem a ver também com a alimentação. Eu tô indo já muito... Temos tudo a ver aqui. Não, tem tudo a ver também, mas o ar puro mais no sentido de... um pouquinho mais polêmico, porque na produção de alimentos... acaba acontecendo, por exemplo, alimentos em relação a alimentos muito industrializados, na agropecuária também, tem essa emissão de gases poluentes, né, em certos alimentos. Isso acaba poluindo o ar, piora a qualidade do ar, então isso acaba também influenciando, né, a questão da alimentação, né, que tipo de alimento que eu vou escolher. Mas, enfim, então aí vai ser... É bem complexo, né, eu tô já, né, indo para outros horizontes, mas a alimentação ela tem relação com os 8 remédios naturais, né? Agora, puxando assim para a prática, né? Você falou um pouco sobre a questão dos alimentos processados, que emitem os gases poluentes e tal, e até agropecuária e outras coisas. Então, assim, o que no dia a dia da pessoa, né? De repente ela não tem tempo, ela está acostumada ali com aquele miojo, ou com aquelas comidas prontas, né? Compra uma pizza pronta, uma lasanha pronta, e sei lá mais o que pronto, ou se alimenta muito de fast food. Como é que essa pessoa na prática ela conseguiria substituir essas coisas por uma alimentação mais equilibrada, né? Como é que seria assim? Que dicas você daria assim mais práticas para essa pessoa? Então, se planejar, né? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa dar prioridade para algumas coisas, né? E a gente tem que saber o alimento que a gente vai colocar para dentro, né? Então, assim, eu como miojo, tá? Eu como miojo um dia na vida, não tem problema, mas se eu fazer isso sempre, então a gente precisa fazer o básico certo todo dia. E não é muito longe, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um sanduichinho, que é só pegar um pão, fazer uma faixinha ali bem rapidinho. Isso seria uma alimentação até um pouquinho mais, na verdade, uma alimentação até completa comparada a um miojo, né? Uma fruta, né? Quando eu for, por exemplo, almoçar, preferir uma fruta no lugar como sobremesa, né? Sempre tá, por exemplo, eu tô na correria do trabalho, não sei o que eu vou levar na minha marmita, mas assim, tem alimentos que são alimentos inteiros que dá para a gente colocar a fruta, né, como por exemplo, a gente pode também se organizar um pouquinho para fazer uma salada, preparar uma marmita, né, então é mais questão de organização, que é difícil, né, mas é buscar um tempinho para fazer isso, pelo menos um dia na semana para organizar a sua semana inteira, né, tem também aí várias formas de congelar alimentos também, se for o caso, né, de preparar a marmita da semana e deixar congelado e aí né, se organizando. Mas é basicamente isso. É uma questão de organização, de organização. E isso não é só para a questão da alimentação, é também para o exercício, né? O exercício, com certeza, vai gastar energia, né? E eu vou ter que repor essa energia de uma forma adequada. Então, alimentos adequados para o exercício é importante também. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta, se tu perguntaste aí sobre a questão mental. O impacto da atividade física, né? O exercício na saúde. Muda aí, não é mais atividade física, agora é exercício. É exercício mesmo. Exercício mesmo. Atividade física é mais... Exatamente, você tinha conceito. explicado, é verdade. O exercício regular, pelo menos 150 minutos por semana, que é o que é recomendado hoje na literatura, mas hoje nós estamos falando em 200 minutos. Hoje, o exercício é realmente um pilar da saúde mental.
As pesquisas recentes, e está aí na mídia para todos verem, e tem sido largamente divulgado, que a força das pernas reduz muito a demência. Muito, muito mesmo. Então, hoje, se eu tiver que trabalhar o exercício, trabalho perna. Se eu fizer força nas pernas, eu terei a demência mais tarde, se ela vier, obviamente. Eu terei uma forma de me locomover de uma forma mais fácil quando a idade vem. Eu terei uma reserva muscular muito boa. Isso vai me dar mobilidade, vai me dar independência quando a velhice chegar. Então hoje, como eu trabalho com pessoas idosas, a gente tem trabalhado muito essa questão da força nas pernas. Uhum. Depois das pernas, se eu tiver que que eu tiver que fazer um outro tipo de exercício específico, claro que eu tenho que fazer todos os exercícios, trabalhar toda a musculatura. Mas especificamente como pilar, eu trabalharia hoje as pernas e a musculatura das costas. As costas é postural, né? Então isso traria um benefício muito grande e realmente isso reduziria muito, e eu não lembro o percentual hoje, mas tem um percentual específico de redução de demência para aquelas pessoas que trabalham exercício regular e especificamente força nas pernas. Agora, para aquela pessoa que tem essa dificuldade, que fala assim, eu odeio exercício físico, eu odeio academia, ou tipo assim, não tem tempo, porque trabalha, estuda, sai muito cedo, chega muito tarde. Como é que essa pessoa poderia começar uma rotina de exercício na vida dela? Ó, eu trabalho aqui no Silvestre, certo? Se eu te oferecesse 50 mil reais para trabalhar lá no centro médico, tu iria levantar cedo e ir lá? Ah, certamente. Acho que qualquer um iria, né? Ok. O exercício é a mesma coisa. O corpo é o que eu tenho de mais importante na minha vida. Se eu não cuidar do meu corpo, ninguém vai cuidar. Ninguém vai cuidar. Se eu consigo levantar cedo para ir trabalhar, eu falo 50 mil reais porque, né, é bem incentivador, mas poderia ser o seu trabalho mesmo. Você não levanta todo dia para ir trabalhar? A mesma coisa tem que ser com exercício. Olha, se tu não consegue 30, 40 minutos para fazer exercício 3 vezes por semana, tu está vivendo errado. Está errado, tem alguma coisa errada na tua vida. O exercício é o que vai te dar muitas coisas. Mentalmente você vai ser melhor, produtivo vai ser melhor no seu trabalho. O exercício te dá toda uma relação muito, muito específica. Então, eu preciso do exercício, então eu tenho que tomar isso como consciência e levantar. Tornar uma prioridade, né? Se eu tiver uma prioridade, eu preciso levantar e fazer. Se eu não fizer, cada vez que eu não fizer, mais sedentário eu fico. Quando dá aquela vontade de não fazer, aí é que eu tenho que levantar e fazer. Porque aí sim eu vou conseguir... Tem que ser do contra consigo mesmo. Consigo mesmo. E eu vou ganhar uma força mental muito grande de fazer esse exercício. Bom, qual exercício fazer? Eu não gosto de exercício. Tem gente que fala, não gosta de fazer exercício, soa, enfim. O exercício, ele tem que ser começado de alguma forma. Então eu recomendo, para aqueles que não estão fazendo exercício de alguma forma, começa com uma caminhada. Ah, mas uma caminhada específica, programada, esse é o exercício? Sim. Mas uma caminhada, por exemplo, se eu estou trabalhando em determinado local, eu posso descer do ônibus uma parada antes, posso descer do metrô uma estação antes e caminhar até o meu local de trabalho. Eu começo tendo um precursor de um futuro exercício direcionado e estruturado. Eu preciso fazer alguma coisa. No shopping, eu preferia uma escada fixa em vez de uma escada rolante ou elevador. Em casa, em vez de colocar a máquina para lavar os pratos, eu posso lavar na mão. É uma movimentação. Enfim, tem algumas coisas que nós podemos incrementar nas nossas vidas para que esse possa ser um precursor do futuro exercício, já que eu não sou muito sedentário, que eu sou uma pessoa sedentária. Então, o que eu recomendo é começar com caminhadas. Se não tiver como estruturar alguma coisa, comece uma caminhada. Mas não é uma caminhada contemplativa. Ou aquela que vai batendo um papo, conversando com alguém. Exato. Né? Não, a caminhada que vai dar o ganho... Aliás, na verdade, sim, todas as caminhadas vão ter um ganho. Tá? E será um precursor para um futuro exercício mais vigoroso.
Mas o exercício benéfico é aquele que é um pouquinho mais vigoroso, que pelo menos a caminhada tem que ser pelo menos que mude o teu padrão ventilatório. Tu não pode ter uma caminhada contemplativa, olhar um pássaro, ficar batendo papo. A respiração está do início ao fim igualzinha, né? Você tem que forçar um pouquinho de você mesmo. Precisa ter ganho fisiológico, e daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre os ganhos fisiológicos do exercício. Certo. Agora, quando a gente fala, né, de alimentação e exercício físico, isso vai puxando os outros remédios, como a Raquel já tinha falado. A qualidade do sono, ela é totalmente afetada, tanto pelo que a gente come, quanto pelo exercício que a gente faz, Sim. ou não deixa de fazer, ou não deixa de comer. Então, como é que o sono, ele pode contribuir, como é que a prática do exercício físico pode contribuir para que o sono fique melhor? E em seguida a Raquel também pode falar da questão da alimentação, né? Porque tem a questão do horário de comer, que vai afetar o sono também. O exercício vai ter gasto calórico, vai ter gasto de energia. Meu organismo vai precisar repor. E isso vai me trazer, com certeza, um sono muito melhor. Porque isso vai fazer com que eu precise repousar, e esse repouso será um repouso de qualidade para que as minhas células reponham o glicogênio muscular, reponham o que se precisa para um próximo movimento de exercício. Então, o sono, a qualidade do sono é inerente ao exercício. Também. É impressionante. Como pilar, o exercício de novo. Então, nós precisamos realmente ter uma qualidade de sono, e isso é buscado hoje especificamente com várias formas. Um dos exercícios que traz um sono mais profundo, aquele sono REM, né, que todo mundo conhece, é o exercício de musculação, porque ele mexe estruturas que a gente não está acostumado e músculos que a gente não está acostumado a utilizar. A musculação tem esse poder. Então, é isso que nós precisamos fazer, buscar um exercício, e um exercício um pouquinho mais vigoroso, para que esse sono seja de uma qualidade melhor. Ou seja, a gente força um pouquinho na musculação e aí depois quando você relaxa, você dorme melhor por conta do exercício feito, né? Na verdade, é uma reação biológica, né? Porque no momento que eu estou com os meus, com o meu glicogênio, com os meus nutrientes baixos, a gente vai ter que buscar isso em algum lugar. O organismo vai buscando isso lá naquele momento de repouso. Entendi. Exatamente. Em relação à alimentação, né, é evitar, como você mesmo disse, grandes volumes antes de dormir, pelo menos até umas 3 horas antes de dormir. Tem muitas pessoas, né, que com a rotina pesada acaba jantando tarde, né? Mas aí, né, nesses casos, seria interessante fazer um lanche no lugar, se você, por exemplo, chega em casa tarde, mas é um lanche saudável, tá? Né? Fazer uma preparação assim leve, evitar também excesso de carboidrato, excesso de gorduras, tá? Se for consumir janta. Então, assim, preferir mais os legumes, essas coisas assim que são leves, tá bom? Sempre também com uma fonte de proteína, Sim. né? Também, por exemplo, fez a musculação para ter uma reparação ali muscular após o exercício. E também, né, tem estudos que falam que se você consumir um pouquinho de carboidrato com proteína antes de dormir, você vai ter uma boa síntese proteica. Então, é importante, né, durante o sono. Uma boa reposição de glicogênio. Exatamente. Então, aí vai acordar com disposição no dia seguinte. E também a gente tem alimentos que ajudam no sono, né, que contém triptofano. A gente tem a pasta de amendoim, tem o leite, tem também a banana, amendoim no geral também. Eu queria colocar também o seguinte, que esse repouso é tão importante quanto o exercício, porque é ali nesse repouso que a gente tem os ganhos biológicos, né? Que faz a síntese. Exato, que faz todas as sínteses e tudo que nós precisamos está ali no repouso. Enquanto a gente dorme, não é só o descanso para o nosso corpo, é também a reposição de tudo que precisa ser reposto, né? Vai produzir hormônios, vai regenerar células, vai fazer tudo, né? Vai colocar tudo em ordem. As enzimas vão se organizar para reagir, e é isso que acontece quando a gente faz o exercício, claro, regular. Adaptação fisiológica é o que nós chamamos na fisiologia do exercício. E a gente precisa falar nessa questão da regularidade, porque muitas vezes, né, a gente de vez em quando vê alguma notícia de atleta de alta performance, às vezes jogador e tudo mais,
que de repente tem um mal O atleta súbito do final de e semana. então assim, se isso acontece com um atleta que está ali todos os dias, todo o tempo treinando, a gente que, né, tá ali no sedentarismo não vai querer sair do 0 para o 100, porque o coraçãozinho pode dar ruim, né? Pode pifar. Sim, sim. Com certeza. É o atleta de final de semana, né? Que a gente fala, né? A gente fala muito do atleta de final de semana. A gente precisa ter a preparação muscular, a preparação fisiológica para conseguir fazer o esforço que cada esporte, que cada exercício necessita. Isso vem adaptando. Isso não é de uma hora para outra. Então, eu preciso ter esse treinamento. O treinamento é o começo de tudo. Se a gente precisa fazer o esporte, né? O Everton comentou que, né, quando a gente percebe, né? A gente só de estar conversando aqui, toda hora a gente tem que tomar aqui, né? Hidratar. E a gente deixa bem claro, gente, que é água, tá? Dentro da nossa canequinha aqui é água. Então, toda hora a gente está, né, sentindo um pouco de sede, bebe um pouco de água e tal. E quando você está fazendo exercício, você sente muito mais sede, né? Então, assim, a água, ela é importantíssima, todo mundo já sabe disso, mas assim, vamos falar um pouquinho nesse papel da hidratação no corpo da gente, né? Por que a gente precisa aí, tem gente que precisa beber até 3 litros, tem gente que é um pouquinho mais, tem o cálculo que faz com peso e tudo mais, mas assim, qual é o papel da água no nosso organismo? E que sinais indicam que eu estou bebendo pouca água? Que eu tenho que ligar um alerta. Opa, tá na hora de beber água. Então, o nosso corpo tem aproximadamente, acho que mais de 60% de água. E a água é responsável por diversas funções, né, reações do nosso organismo, né, e puxando mais para o lado da nutrição. A água, ela ajuda na digestão dos alimentos, na absorção correta dos nutrientes. Então, não adianta nada me alimentar o dia inteiro e não beber água, que eu não vou absorver o que eu consumi, né? Então, eu vou ter deficiência ali de nutrientes. Além disso, a água ela previne a constipação, né? Que é a prisão de ventre, como dizem comumente. E também nessa questão de evitar a retenção de líquidos, né? Que acaba acontecendo se não beber água adequadamente. E também a água ela ajuda a eliminar toxinas, né? Na verdade, quem elimina as toxinas é o fígado junto com os rins, né? Ou um só. Mas, de qualquer forma, também ajuda nessa questão. Quando a gente dá água, esses órgãos, né? No caso, o fígado e os rins, eles trabalham melhor, né? Dando ali um suporte para eles trabalharem. E os sinais de desidratação dependem do grau de desidratação, né? Então, pode ser simplesmente eu sentir sede, como você comentou. Já é um sinal. Estamos ficando desidratados. Não tô brincando. Mas, assim, sede é um sinal, né, muito importante. E é interessante também comentar que os idosos, eles perdem essa sensibilidade, né? Com o avançar da idade, vai perdendo essa sensibilidade. Então, as pessoas idosas têm essa facilidade de se desidratar porque elas não sentem vontade de beber água. Tem que tomar mais atenção na questão da Exatamente, água. Exatamente. E também outros sinais, né, são dor de cabeça, tontura ao se levantar, né? Então, tem pessoas que acordam, né? Acordam muito rápido, levantam muito rápido, fica, né, um teto preto, que o pessoal fala. Mas pode ser porque quando a gente acorda, né, a gente está desidratado. Então, a gente precisa acordar, beber água, né? A primeira coisa que tem que fazer é beber água para a gente se hidratar, para o corpo, né, voltar a trabalhar direitinho. Não que não estivesse, mas assim, né? Começar o dia bebendo água. Tem outros sinais também, como a urina, né, muito importante. Se a urina começa a ficar mais escura, né? Se a urina começa a ficar mais escura, então aí, né, mais amarela no caso, né, que se tiver marrom aí tá errado. Aí vai pro médico, né? Vai pro médico, você. Mas assim, se estiver amarelo, ficando um amarelo escuro, não é aquele amarelo que não tá assim translúcido, clarinho, então é importante estar ali bebendo água, né? E eu acho que são esses sinais de tempo. Constipação também, né? Um sinal bem importante que está desidratado. Com relação especificamente ao exercício, claro que a água é super importante, como ela já comentou aqui, mas para a fisiologia do exercício, que é o momento em que tu estás no exercício, a fisiologia, como eu falei anteriormente, ela muda. Quando fazemos exercício, algumas arteríolas, nós temos a artéria que leva o sangue até os músculos, e as arteríolas são abertas também. E o sangue, quando está muito viscoso, falta de água, tem dificuldade de chegar nessas arteríolas. Então, um sangue mais fluido, com uma boa hidratação, ele circula melhor.
Então ele não fica tão viscoso. Então isso faz com que o sangue atinja também estruturas mais longitudinais do nosso corpo, um pouquinho mais extremos, pé, mais nas extremidades das mãos, as extremidades mais distantes aí para circular esse sangue. Então, e no músculo mesmo, no músculo está sendo usado. As artérias são abertas e as arteríolas também se abrem para que essa irrigação chegue lá em várias fibras musculares. Só que preciso ter o sangue um pouquinho fluido para chegar nesse ponto, senão ela não vai passar pela arteríola. Então é importante também a água para o exercício nesse ponto, né? Tem outros muitos, mas eu trouxe só esse ponto aí porque é importante. Eu acho que é legal você falar sobre essa questão da fisiologia do corpo, que ela muda, né? Quando a pessoa está em repouso, a fisiologia está de um jeito. Quando está praticando exercício físico é de outro jeito. Se ela está sentada trabalhando é de outra forma. Como é que é essa diferenciação da fisiologia e por que é importante a gente conhecer também a fisiologia do corpo, exato, né, para a gente se entender melhor? Esse é um ponto, inclusive, como nós estamos aqui na instituição, e até vou citar, né? Eu conheço o livro Educação, e até é uma dica para todo mundo aí que está nos acompanhando. O livro Educação tem um capítulo sobre fisiologia, onde a escritora Ellen White, uma escritora americana, uma das mais traduzidas no mundo, ela traz uma referência específica e nos orienta a conhecer a fisiologia, né, a fisiologia humana. Claro que a fisiologia humana, como eu comentei anteriormente, em equilíbrio, em homeostase, ela é uma, mas em estado de exercício, ela é outra. Tem outras coisas acontecendo, como respiração, frequência cardíaca, etc. E isso é importante a gente conhecer, porque a gente começa a conhecer o nosso corpo. Eu posso regular o meu treino, por exemplo, com a frequência cardíaca. Se eu souber o que é isso. E se eu souber verificar a minha frequência cardíaca. Então, isso é uma coisa que a gente precisa buscar o conhecimento, aprofundar um pouquinho, para me saber como é que eu estou nesse meu treinamento. E o resultado que isso tem me trazido, está trazendo para mim. As adaptações fisiológicas que eu comentei anteriormente. Eu busco isso no exercício. E é isso que me faz ter qualidade de vida. Junto com a alimentação saudável, obviamente, temos tudo a ver, né, com relação uma coisa puxa a outra e vice-versa. Então, essa é uma coisa importante que nós precisamos entender e conhecer um pouquinho da fisiologia, que as pessoas não conhecem. Tá. Eu acho que é importante a gente falar também de tipos de exercícios que você recomenda para pessoas que de repente estão em diferentes faixas etárias. Então eu tenho ali um adolescente, eu tenho um jovem, eu tenho um adulto, eu tenho um idoso, ou eu tenho em alguma dessas faixas etárias alguém com alguma dificuldade, né, com alguma limitação física e precisa fazer algo com menor impacto. Então eu tenho desde uma musculação que é mais intensa e tenho também um outro exercício mais apropriado. O que você indicaria? Na verdade, as populações especiais, tá? Obviamente a gente tem que, todas elas teremos que diferenciá-las no exercício, mas o que eu tenho observado e tenho utilizado, inclusive no meu dia a dia, no meu trabalho, como eu trabalho com uma população especial, que são os idosos, a musculação é importante em todas as idades. Claro que bem dirigida, bem orientada. Então, a musculação realmente ela é importante. Para os momentos de limite, né, que é se eu tenho uma limitação específica de alguma articulação, eu tenho que trabalhar, de qualquer forma, eu preciso trabalhar, mesmo com o limite da articulação. Eu vou sentir um momento um pouquinho de dor, mas logo em seguida, a tendência é que essa dor vá se dissipando e vá melhorando. Então, a recomendação para o exercício é que eu preciso fazer, nem é que eu tenho que fazer de uma forma estática, né? Um exercício resistido, mas de uma forma estática, que é o isométrico, o trabalho isométrico que a gente chama. Então, a gente precisa trabalhar essa musculatura. Senão eu vou ficar sem movimento daquela articulação e cada vez que me dói, eu não faço o movimento. E toda vez que eu não faço o movimento, ela atrofia cada vez mais a musculatura que envolve e a própria articulação. Então, eu preciso realmente fazer o movimento. Então, de uma forma
as formas de fortalecer essa musculatura que está envolvida lá na parte que está com dor, né, que é a mobilidade reduzida naquela articulação, eu tenho que achar uma forma de trabalhar. E o profissional vai saber trabalhar. A fisioterapia trabalha muito isso. E o exercício é a mesma coisa, né? Na verdade, a fisioterapia começa, dá a mobilidade que precisa e nós damos o fortalecimento que precisa. Nós damos uma incrementada nessa musculação, nessa musculatura. Mas eu recomendo para todas as faixas etárias a musculação. Crianças de uma determinada idade tem que ter um acompanhamento mais específico, mas pode trabalhar. A musculação ela não precisa ser com carga muito elevada. A musculação ela pode ser com carga reduzida. Então, ela não precisa ser com carga elevada, mesmo porque crianças, jovens e adolescentes e até alguns adultos têm alguma musculatura que não está bem inserida ainda no músculo, no osso, e que se eu forçar muito pode romper, pode sair na verdade, quando a gente fala criança, né, assim, eu morei num local aqui no Rio que tinha uma pracinha em frente à nossa casa, né, o apartamento, e nessa pracinha tinham vários brinquedos, e um deles era aquele que era como se fosse um arco, né, uma escadinha, e aí a criança tinha que se pendurar e ir atravessando, né, com os braços. Aquilo ali já é um baita exercício para a criança, né? Sim. Eu acho que o grande problema é suportar o seu peso ali naquela escadinha. Mas eu acho que o grande problema é, às vezes, os pais levarem as crianças para esse tipo de local, para um play, para uma praça, largar um pouquinho as telinhas, substituir, né, aquele sedentarismo, todo mundo dentro de casa muito confortável, cada um no seu celular ou tablet, ou TV ou computador, e ir para a rua e se mexer um pouquinho, né, se movimentar, isso, né? Eu, além de trabalhar aqui no centro médico, há pouco tempo trabalhava com adolescentes em escola, e eu percebo que a cada ano que se passa, as crianças ficam mais sedentárias, ficam com mobilidades reduzida, coordenação reduzida, e tudo isso tem a ver com as telas. Então a gente tem um longo caminho para percorrer com relação às telas. Isso traz o sedentarismo junto, né? E alguns países aí já estão tirando as telas da sala de aula, o caso de Taiwan, se não me engano, e tem uma outra, a Finlândia já tirou os computadores da sala de aula. Por quê? Porque as crianças estavam lá sem fazer, já tem tela em casa e agora já tem tela também em todos os momentos. Então fica muito tela e fica sem o exercício. E é um grande problema. O exercício hoje, se não fizermos, será um grande problema de saúde pública, inclusive, para mais adiante aí, logo. Então, é importante que a gente preste atenção na questão das telas. E nós também adultos, né? Nós também temos um momento muito grande de tela. As telas também, antes de dormir, né? As pessoas ficam, né? Vou dormir, aí fica com o celular ali, aquela luz, e também atrapalha o sono, né? A gente estava comentando sobre o sono, aí eu lembrei. Tela, exatamente. A gente até chama de higiene do sono, né? Não usar as telas pelo menos 2 horas antes de dormir, 1 hora no máximo, né? Se não conseguir, né? Para conseguir ali produzir melatonina, né? Um pouquinho, né? E se desligando e realmente o sono vir e você ter um sono tranquilo. Exatamente. Né? Agora, falando um pouquinho sobre essa questão de dietas da moda, né? A gente vê muita gente passando muita informação. Come isso, não come aquilo. Bebe leite, não bebe leite. 3 refeições, não 6, não 10 e tal. Então, assim, cada um vem com uma teoria e explica profundamente. Parece que todo mundo agora virou autoconhecedor de tudo, né? Mas, assim, como é que a gente pode identificar realmente o que faz bem para a nossa alimentação, para manter um corpo saudável e manter uma alimentação equilibrada e que nos leve a ter uma qualidade de vida? Então, que dicas simples a gente teria para facilitar a vida do pessoal e, assim, desmistificar um pouquinho essa história de dieta disso, dieta daquilo? Primeiro eu gostaria, né, que o pessoal que estivesse aí nos assistindo escrevesse nos comentários o que vocês acreditam que é uma alimentação saudável. Né? Muitas pessoas falam frutas, verduras, mas eu gostaria que vocês dissessem o que é uma alimentação saudável. Porque muita gente, né, não sabe, não tem esse conhecimento de um arquivo que a gente tem do Ministério da Saúde que se chama o Guia Alimentar da População Brasileira. E lá descreve exatamente essa pergunta que você me fez, que são os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. E seria interessante depois, né, colocar o link desse arquivo
na descrição, né? Sim, vamos colocar. Vai ficar aí. Para vocês lerem na íntegra esse guia, que ele é bem completo mesmo. E aí, o primeiro passo, né? Vou descrever os passos. O primeiro passo dos 10 é ter como base da alimentação os alimentos in natura e os minimamente processados. E o que é um alimento in natura e minimamente processado? O in natura é aquele que já vem direto da natureza, sem nenhuma manipulação, né? Uma fruta que você colhe. Você só descasca e come. Exatamente. Isso é um alimento in natura. Ovo, né? Enfim, veio direto da natureza, sem manipulação. O minimamente processado teve ali uma manipulação. Mas é manual mesmo, tipo, descascar já é minimamente processado, né? Vamos supor, congelei, empacotei, né? Por exemplo, o arroz, ele é um alimento in natura, ele é um alimento minimamente processado, na verdade é um alimento in natura que foi processado, né? Foi empacotado, teve um polimento ali, mas é in natura, vamos dizer assim, só que minimamente. Então, esses alimentos é a base da alimentação. Né? Esse é o primeiro passo para a alimentação saudável. O segundo seria utilizar menos, né, em pequenas quantidades, açúcar, sal, gorduras na hora que for preparar os alimentos. O terceiro passo está muito relacionado a limitar o consumo dos alimentos processados. Os alimentos processados são alimentos simples, né, produtos simples, que tiveram uma adição de sal, né, de substâncias ali alimentícias, lactobacilos, né, essas coisas assim, para produzir queijo, iogurte, mas que não tem aditivo químico, né, aditivos industriais, tá? Esses são os alimentos processados, então você pode consumir, mas limitar. Pode consumir sem problema, mas assim, não ser a base da sua alimentação, né? Que a base tem que ser o in natura ou minimamente processado. O quarto passo para uma alimentação saudável seria evitar os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que, não, na verdade, não é um alimento, é um produto alimentício, porque não tem quase nada de alimento in natura dentro, né? Mais aditivos mais aditivos químicos, né, de cunho industrial, e que não é alimento, é um produto alimentício. A gente tem os exemplos de macarrão instantâneo, né, como hoje você comentou, é um alimento ultraprocessado, biscoitos recheados, enfim, tem... Se tiver dúvida, é só olhar o rótulo. Se vê se tem uma lista ali de alimentos, de nomes que ingredientes que você não conhece. Não faz ideia do que não seja. Não sai do corantes antes, né? Esses antes aí que tiver no, né? Não, é ultraprocessado, né? Tem aditivo, é ultraprocessado. Então, tem que evitar esses alimentos, né? E aí, o quinto passo, né? Que são 10, não, tô terminando. O quinto passo seria comer com atenção. Né? Então não é só assim a gente evitar o que comer, o que não comer, a gente também tem que ter esse olhar para ter uma alimentação saudável, de comer com regularidade, ter companhia também, que ajuda a gente a se concentrar no que a gente está fazendo, ter mais saciedade e reduzir os beliscos ao longo do dia, né? Que acaba também aumentando, né, as calorias do dia. Esses beliscos às vezes nem sempre são saudáveis, né? Então aí comer com plena atenção é importante, né, num ambiente adequado. Seria legal incluir nisso aí que você está falando, a questão do horário da refeição ser um horário tranquilo, né? Ser um horário não usar tranquilo. Esse horário para resolver algum problema, para discutir alguma coisa. Come celular, né? Assistindo TV. Ou de repente você está com alguém e aí começa uma conversa assim que, né, atrapalha até a digestão. Sem telas na hora das refeições. A gente tem essa... isso aí. E tem que ser uma companhia que agregue também, né? Sim, claro. Senão... Verdade. Né, mas enfim, e aí no sexto passo você saber onde vai comprar os seus alimentos, né? Priorizar aqueles alimentos, aqueles locais que vendem alimentos in natura ou minimamente processados, né? Que são as feiras livres, assim, tem também... aquelas feiras que tem os produtores ali que vendem o que produziram. Então, aí você sabe do que exatamente, se possível, consumir alimentos orgânicos, né? Da safra, que são os alimentos da estação. Então, isso ajuda a você consumir menos pesticidas, né? Enfim, esses produtos agrotóxicos que acabam colocando... Para quem tiver o dom, tem a sua hortinha, né? De repente você tem uma sacada, exatamente. Uma varanda que dá para plantar, nem que seja o seu temperinho, né? Alguma coisa que você usar mais temperos naturais também está dentro dessa questão, né? Essa é uma área que eu gosto muito também. Eu tenho uma formação no ensino médio que é técnico em agropecuária. Então, a gente tem uma
uma horta vertical em casa hoje, né? Produzo algumas coisinhas. E eu acho que essa é uma coisa bem importante que eu estou gostando, que é se ter um espacinho lá para produzir alguma coisinha, né? Que faz bem para a mente, faz bem para o organismo também. E esse mexer com a terra, né? Também é uma coisa boa, terapêutico. Né? Muito bom, é terapêutico, exatamente. Perfeito. O 7º passo está relacionado na verdade, o 8º e o 7º são semelhantes, porque no 7º eu tenho que exercitar mais essa parte de cozinhar, colocar a mão na massa, porque aí eu vou conseguir trabalhar com a base da alimentação, que eu como comentei, que era o primeiro passo, vou manipular mais os meus alimentos in natura, né, minimamente processados, vou cozinhar. Cozinhar, compartilhar receitas, isso está dentro de uma alimentação saudável. E o 8º, né, como eu comentei, que está relacionado com o 7º, é se planejar. Que no início, né, quando eu comentei, tem que ter um planejamento, né? A gente tem que tentar, no máximo, ter ali uma organização para conseguir fazer a comidinha, né? Então, dar à alimentação o lugar que ela merece. Esse seria o 8º passo. O 9º está relacionado a... Me fugiu. Mas eu vou falar do 10º que eu lembro. O 10º é sobre as propagandas, né? Os alimentos, né? Tem que ter uma visão crítica com as propagandas de alimentos. Ler os rótulos. Isso. E para ter essa visão crítica, precisa estar vendo o que tem atrás dos rótulos, né? Porque a frente é muito linda, mas atrás a gente tem que ver o que está escrito, né? O que realmente vem naquele alimento, né? Então, a gente já tem até novas legislações que mostram bem em preto, né? Na verdade, já nem é tão nova assim, né? Na época que eu estudava era nova. Que mostra em pretinho o alto teor né? Alto teor de gorduras, né? Então, a pessoa já vê... Isso é obrigada a ficar na frente para a pessoa ver, isso aqui tem alto teor de gorduras. Sabe, aí é uma opção da pessoa. Uma vez uma pessoa me falou assim, quando você vai ao supermercado e você... Vai com fome? Não, assim, evitar de ir com fome, isso é uma coisa, sim. Mas ele dizia assim, você já viu alguma vez propaganda na televisão de cenoura, de brócolis, de tomate ou de cebola, ou de qualquer outro ingrediente ali da parte de hortifruti do mercado? Não, a gente não vê propaganda de banana, de maçã, sim. Essas coisas não precisam de propaganda, certo? O que precisa de propaganda? É aquilo que o homem produz. Tudo que é embalado precisa de propaganda. Sim. Então, assim, quanto menos propaganda, mais saudável vai ser para você. Então, assim, é o famoso descasque mais e desembrulhe menos. Então, assim, quanto menos embalagem, primeiro a gente vai contribuir para ter uma boa saúde, vai contribuir para ter um mundo mais sustentável. Se a gente produz aquilo que a gente come dentro das possibilidades, não é todo mundo que vai conseguir ter uma horta vertical como o Everton tem, mas eu acho que tudo isso, né? Você vai juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vai tendo mais qualidade de vida. Não é tão difícil ter uma horta vertical não, viu? A gente tem muita coisa na internet que mostra aí. Que mostra, ajuda, é verdade. A horta vertical, eu acho que é uma grande recomendação, vamos aproveitar aqui o podcast, uma grande recomendação para que a gente produza alguma coisa. Isso vai fazer bem para o organismo e também para a nossa mente. Acho que é uma coisa bem interessante. A família toda ganha com isso, né? Eu acabei lembrando do 9º, né? Que é comer, quando for comer fora de casa, optar aqueles alimentos, aqueles lugares que vendem alimentos feitos na hora, né? Como aquelas restaurantes que vendem aquilo, também comida caseira mesmo, né? Evitando fast food. Então, isso já ajuda bastante para ter uma alimentação saudável. Né? Perfeito. Eu queria comentar uma coisinha. Pode comentar. Nós temos um remédio que se chama respiração adequada, ar puro. Eu vou puxar um pouquinho para a fisiologia do exercício agora, a questão do ar puro. O ar, quando ele entra no nosso organismo, ele precisa percorrer. Eu não sei se você tinha separado alguma imagem. Slide, a gente vai pedir então para a produção colocar. Eu queria colocar aqui. Então, nosso ar, na verdade, ele chega lá no alvéolo. Lá no alvéolo acontece a troca gasosa, aonde passa a hemácia com a hemoglobina, que se liga ao oxigênio, então ela é carreada pelo nosso organismo, pela corrente sanguínea. Só que, se eu tiver o melhor ar puro aqui para respirar, e eu não tiver a capacidade de carrear e de utilizar esse oxigênio, a minha respiração não é adequada. Então, esse é um ponto muito importante. E o exercício,
ele dá essa adaptação fisiológica. O exercício, o que acontece com a hemácia, por exemplo? A hemácia, ela cresce em tamanho, ela cresce em número com o exercício. E esse oxigênio, quando é levado até o músculo, ele é utilizado lá numa usina chamada mitocôndria, e lá nesta usina que acontecem as reações químicas, e lá acontece também uma adaptação fisiológica, que é o aumento do tamanho dessa usina, dependendo da adaptação que eu busque, e também o número dessas usinas. Então, eu preciso ter o ar puro? Sim, mas se eu não tiver a capacidade de captar esse oxigênio lá a nível alveolar e não tiver a capacidade de transportar a nível de hemácia e não tiver a capacidade de utilizar, a minha respiração não está adequada. Então, o exercício traz essas adaptações fisiológicas muito importantes na respiração. Respiração adequada, é preciso fazer o exercício e o ganho fisiológico. Então, é isso que eu queria trazer, porque é importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem colocado como respiração adequada. Ar puro, eu posso ter o ar puro? Claro que traz benefícios, óbvio, né? O ar puro sempre trará benefícios. Mas, se eu não tiver a capacidade de utilizar, transportar e carregar esse oxigênio lá, eu não vou conseguir ter a minha qualidade de vida que eu preciso. Então é isso que eu queria colocar. Eu também trouxe outra situação, eu trouxe um outro slide, eu acho que eu já vou colocar aqui, já aproveitamos, já estamos aqui no slide, que é aquilo que eu falei sobre as arteríolas. Nós temos uma grande rede de vasos, né? E a musculação, aliás, o exercício específico, não só a musculação, vai abrindo essas artérias. E vai chegando lá nas arteríolas. E lá nas arteríolas, realmente, assim, quando eu tenho a vasodilatação, acontece a irrigação sanguínea lá nas extremidades e também na musculatura mais profunda. E eu preciso, então, também ter isso como adaptação fisiológica, quando eu tenho o exercício regular e de uma intensidade bem considerável para que eu possa ter essa adaptação fisiológica. Qualidade de vida, eu preciso ter adaptação fisiológica. Então, é isso que eu queria deixar mais claro aqui. Tá certo. Bom, hoje em dia a gente tem essa realidade de vida mais sedentária, de trabalho remoto, enfim, como é que a gente consegue... vamos deixar aí essa última dica para ver se o pessoal fixa bem esse assunto, né? Como é que a gente vai adotar esses hábitos mais saudáveis em casa para a gente evitar não só uma questão de má alimentação, mas também de problemas de postura, de sedentarismo, essa falta de exercício, essa falta de utilização desses 8 remédios vão significar menos qualidade de vida e automaticamente uma doença pode chegar, né, e se alojar. A gente vai abrir portas para que algo de ruim possa acontecer. Então, o que a gente faz para prevenir e para evitar esse tipo de coisa? Então, para a gente, como você falou, né? A gente tem abrir portas, né? Aí eu lembrei do armário, né? Você tem lá a sua despensa, aí o que você comprou? Aí o exemplo do miojo, né? Ficou com o miojo na cabeça. Aí tem miojo na despensa. E aí você tá na correria, e aí o que você vê? Um miojo, aí você vai fazer um miojo. Então aí o que é importante também é a gente ter atenção o que a gente vai levar para casa, o que a gente está comprando também. Então, por exemplo, se eu compro mais frutas, se eu compro mais, né, esses alimentos in natura que eu comentei, né, e eu tenho na minha despensa, num momento assim que eu tô na correria, eu vou preferir o que eu tenho, né? Então, por exemplo, tem a questão também de pedir comida, né? Pedir aqueles alimentos que são, né, mais naturais, né, se for o caso de pedir uma comida, né, evitar os fast foods, né, então são esses hábitos que ajudam bastante. E hoje a gente já tem bastante opção saudável, né, até para Muita pedir opção. Também pelo iFood, inclusive. Exatamente, né? Dá até para pedir no mercado no iFood, então assim, a facilidade também, né, tem ajudado bastante, né, da tecnologia tem ajudado, né, uma das... Tudo é questão de organização, né? Organização, planejamento. Tem uma lei fisiológica, que é a lei do menor esforço. Tudo do meu organismo conspira para que eu não gaste energia. Isso é uma lei, é fisiológico. Tudo conspira para que eu não gaste energia. Então,
não vou ter vontade de fazer o exercício, não vou ter vontade de sair da minha poltrona. Da zona de conforto. Da zona né? de conforto. De preparar o alimento, Isso do vai que ter pegar um pacote de bolacha. Essa é uma luta mental que eu preciso vencer. Eu tive a oportunidade de no passado, acompanhar o preparador físico, em pelo menos 2 ocasiões, o preparador físico do Ayrton Senna. E ele é um personal trainer, é o personal trainer do Ayrton Senna, ele fez várias palestras pelo Brasil, hoje, não sei se está por aí ainda, não tenho certeza, mas ele comentou que o exercício traz essa força psicológica, te dá um up quando tu consegue atingir um limite que tu não conseguia atingir anteriormente. Se tu não conseguia subir 3 andares do teu prédio, e hoje tu já consegue. O Ayrton Senna, por exemplo, ele tinha um exercício chamado oitava, que era subir com as pernas para cima, apoiado na barra, e dar a volta na barra. É um exercício muito difícil ainda hoje, e ele tentou por muito tempo esse exercício e não conseguiu. E num determinado dia ele conseguiu fazer esse exercício. Então ele conseguiu fazer esse exercício, ele ficou vibrante com isso, ficou mentalmente muito forte. E foi lá no domingo e ganhou o primeiro prêmio dele, que foi o Grande Prêmio de Portugal. Foi isso que ele comentou lá na palestra que ele deu. O exercício tem esse poder de transformar a gente para cima, né, psicologicamente. E se tu conseguir superar os teus limites, coisas que tu não conseguia fazer e agora tu faz. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela não conseguia levantar da cadeira. Ela sentava e eu tinha que ajudá-la para fazer o exercício. Por um bom tempo eu ajudei e hoje ela consegue levantar da cadeira sozinha. Ela simplesmente ganhou a mobilidade que ela precisa, a independência que ela precisa e ela está felicíssima por levantar de uma cadeira, entende? E essa é a grande força que o exercício traz para a tua vida. Então, buscar sempre uma reserva. Primeiro uma reserva muscular, depois uma reserva cognitiva, porque a gente vai precisar no futuro, com certeza. Sim. A gente não falou sobre isso, né, de forma específica, mas assim, ao longo da vida a gente vai perdendo a musculatura que a gente tem. Se a gente não fizer a musculação, de 40 anos já tem uma perda de... Se não fizer a musculação, você vai só perdendo, daqui a pouco fica só osso e pele, né? E a recomendação, assim, eu, como educador físico, como preparador físico, assim, a gente não gosta. A gente não gosta, porque as academias hoje não são preparadas para nos atender de uma forma assim, confortável, né? A gente não tem uma atenção que a gente precisa lá. E são escuras, né? A maioria delas são escuras. E tem aquela música forte, tudo bem. Mas a musculação, ela hoje é um remédio muito importante. Se eu tivesse que deixar aqui uma recomendação de exercício, eu deixaria hoje, recomendaria a musculação, porque a musculação realmente resolve bastante, nos traz a reserva que precisamos. E claro, tem que ser orientado, tem que buscar orientação para ver o nível de exercício, o nível de carga que eu posso, a periodização desse exercício, e isso é importante. Mas eu deixaria que a musculação hoje faz parte hoje da nossa qualidade de vida. Seria o principal, né? Sim, e também uma coisa muito importante que você foi falando, eu lembrei, é que em consultório, né, nos atendimentos ambulatoriais, a gente geralmente costuma perguntar, né, o objetivo da pessoa, né, o porquê que você quer aquilo, a motivação intrínseca dela, né, porque muitas pessoas, geralmente quando, né, não querendo fazer nada pejorativo, mas quando é um homem, eu tô indo porque minha esposa pediu pra ir, entendeu? Mas aí isso é uma motivação extrínseca. Se eu dar uma orientação, ele vai seguir por um período e depois não vai mais, né? Ele ou ela, né? Enfim. Mas quando você tem uma motivação intrínseca, eu quero, vamos supor, emagrecer porque eu quero ter qualidade de vida, eu fiquei doente e aí eu preciso perder esse peso para fazer uma cirurgia. Então, o engajamento, né, a adesão ao que eu vou falar vai ser melhor. Então, trabalhar essa questão da motivação intrínseca é muito importante também, até para ter essa força de fazer atividade física, ter essa força de ter hábitos saudáveis, alimentação saudável, um estilo de vida saudável. E outra situação que o exercício proporciona é a questão da socialização, né? Em grupos especiais, como idosos, por exemplo, eles aderem melhor ao exercício se tiverem a socialização. Grupos específicos, eles
querem se socializar e precisam se socializar. Então, um exercício em grupo também traz grandes benefícios, principalmente para a questão dos idosos, que é um grupo muito especial, precisa hoje, que está todo mundo muito direcionado hoje para fazer o exercício. E assim, acho que cada pessoa se adequa a uma realidade, né? Tem gente que prefere fazer o exercício sozinho, tem gente que prefere em dupla, tem gente que já prefere em grupo. No caso dos idosos... O grupo é um grupo muito específico, muito especial, né? Em grupo funciona melhor, né? Funciona melhor, sozinho eles se desmotivam. Eu consigo fazer o exercício sozinho. Eu acho que tu também consegue fazer o exercício sozinho. Mas os idosos, eles preferem fazer socializados. Então, seria uma grande busca, né, desse momento de exercício. Seria um momento de sociabilizar também, fica né? melhor para aderir ao exercício. Tá certo. Gente, muito obrigada. Foi um papo muito agradável. Eu acho que a gente trouxe bastante informação. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela participação de vocês no Silvestre Cast, tá bom? Vocês querem deixar alguma orientação, de repente o @de vocês, o perfil, para o pessoal seguir? Fiquem à vontade. Caramba, eu sou da geração X, eu descrição, não tenho perfil. Né, depois. Não tem perfil. Sou da geração, não tem perfil, não. Mas eu quero agradecer pela participação aqui e espero que tenha contribuído aí para o Silvestre Cast. Tá tudo certo. Em relação às redes sociais, a minha tá um pouquinho parada, né? Mas é @nutri.raquelklein, né? Se quiserem ir no Instagram, no caso, né? Pode ir lá dar uma visitadinha. Mas a última postagem é 2022, então assim... Tá meio mas tá desatualizado. Mas se quiser Tudo entrar bem. em contato, Mas tá lá. ela promete que ela vai colocar alguma coisa lá, gente, só para vocês sim. poderem dar uma olhadinha, tá bom? E a gente agradece também a sua companhia, deseja a você muita saúde, muita qualidade de vida e não se esqueça, os 8 remédios naturais, eles estão aí de graça para você, não custa nada. Só custa a sua vontade em querer buscá-los e colocá-los em prática. Muita saúde para você e até o nosso próximo episódio.